Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta aqui para mais uma aula, tá bom? Espero que vocês todos estejam muito bem, certo? Nós teremos 2 aulas, né? E vamos falar sobre um assunto bem interessante, a continuação daquele que nós estudamos na aula passada, tá certo? Bom, pegue seu livro, pode abrir na página 97, tá? Nós estamos falando de um sistema político chamado absolutismo. O absolutismo foi este poder que predominou durante a Idade Moderna, depois da Idade Média, certo? E nós vimos na aula passada o que ele significava e aprendemos sobre alguns reis absolutistas e percebemos que realmente o rei absolutista, ele concentrava todo o poder em suas mãos, né? Assim como o rei da Inglaterra, o rei da França, que foi o que ficou conhecido na história como o Rei Sol, tá bom? Hoje eu vou contar para vocês sobre algumas pessoas que defenderam o absolutismo, alguns pensadores, alguns filósofos, escritores que defenderam o absolutismo, né? Eu sei que você fica se perguntando, mas como é que alguém pode gostar de um sistema de governo que seja opressor, que o rei não dê liberdade a ninguém para criticar, para fazer greve, como hoje nós temos, né? Como alguém pode gostar de um tipo de governo assim? Pois é, mas naquela época, existiram muitas pessoas que apoiaram o absolutismo, embora ocorressem também algumas revoltas de pessoas que não queriam aquele sistema, mas logo elas eram abafadas, principalmente porque o rei, como era muito poderoso, ele não podia permitir que essas rebeliões ocorressem, certo? Então, olha só, na página 97 e 98, nós temos aqui 4 pensadores que apoiaram o absolutismo. O primeiro deles é chamado de Nicolau Maquiavel, né? Este escritor, este pensador, você vai conhecer um pouquinho mais quando você estiver fazendo seu ensino médio. Você vai, quem sabe, ter contato com o livro que ele escreveu, que é O Príncipe, tá certo? Este livro, ele dedicou a um membro da família Médici. Lembra a família Médici? Pois é, ela continuava influenciando. Então, Nicolau Maquiavel, ele dizia o seguinte, que o rei, ele não precisaria ser bondoso, tá certo? Ele não precisaria ser bondoso, ele precisaria ser eficaz. O que quer dizer eficaz? Ter um governo organizado, um governo que conseguisse, digamos, abafar qualquer revolta, que o rei tivesse muita força, certo? Se o rei conseguisse manter o seu governo organizado, então isso era muito melhor do que ele ser bondoso, tá? Então, digamos que o rei, ele poderia até ser cruel, desde que ele conseguisse manter o seu governo organizadamente. Então, Nicolau Maquiavel, ele defendeu o absolutismo dessa maneira. Nós temos outro aqui chamado Jacques Bossuet. Para Jacques Bossuet, existiu a teoria do direito divino dos reis. Ele defendeu essa teoria. O que isso queria dizer? Para ele, o poder do rei emanava de Deus. Então o rei, ele era um ministro de Deus aqui na terra. Então, quando as pessoas desobedecessem ao rei, elas estariam desobedecendo diretamente a Deus, entenderam? Então, com essa forma, as pessoas ficavam mais resguardadas, elas não queriam pecar contra Deus. Então era uma forma de o absolutismo manter o seu poder, tá bom? O outro aqui foi Jean Bondy. Jean Bondy, ele também defendeu a ideia de que o poder real era um poder soberano. Para ele, a autoridade do rei vinha diretamente de Deus, por isso deveria ser obedecida pelos seus súditos, tá certo? Você está vendo como as pessoas defendiam o absolutismo? E por último, nós temos Thomas Hobbes, que foi um outro pensador. Para ele, o governo, ele deveria ser o resultado
de um compromisso entre rei e população. Mas, olha só, mas o rei mandava e a população, então, ela abria mão da sua liberdade em favor do rei, tá certo? Então, no final das contas, o rei governaria com amplos poderes e a população, então, obedeceria. Para ele, era uma forma de justificar o absolutismo monárquico, ok? Então, você aprendeu que existiram pessoas que defenderam o absolutismo. Agora, na página 99 em diante, nós temos aqui a etiqueta e o absolutismo. Você sabe que etiqueta é a forma de as pessoas, dos seres humanos, se comportarem, né? Etiqueta para comer, etiqueta para sentar, né? Etiqueta para se portar à mesa, para andar, certo? Então, a etiqueta, ela faz com que as pessoas demonstrem na sociedade os seus bons modos ou os seus maus modos, certo? Durante o reinado absolutista, a etiqueta ela favoreceu algumas novidades, tá certo? Primeiro, a etiqueta no absolutismo, ela diferenciava o rico do pobre, né? Ou seja, o rico, ele sabia fazer tudo, ele sabia se vestir, ele sabia andar, ele sabia se sentar, sabia comer à mesa. Já o pobre não sabia praticamente nada. Então, essa era a ideia que a etiqueta deixava durante o período do absolutismo monárquico, certo? Então, o rei Luís XIV, ele lançou uma moda, a moda das perucas elaboradas. Aquelas perucas que você vê nos filmes de época, né? Que os cachos, né? Às vezes são cachos grandes, às vezes são cachos mais curtos. Essas perucas, elas foram usadas muito na Europa durante mais ou menos 150 anos. E ela foi lançada pelo rei Luís XIV. Até mesmo na América, né? Elas também passaram a ser usadas. Na Inglaterra, eles também usaram muito esse tipo de peruca. Outro costume que até então não era utilizado era o uso de garfos e facas, né? Dos talheres, certo? Porque eu acho que você já viu algum filme de vendo um rei antigamente comer. Ele pegava a coxa da galinha, ele saía rasgando e bebendo, e a bebida caía na roupa dele e tudo mais. Mas com o passar do tempo, né, eles começaram então a ter um pouco mais de modos, né, modos melhores de fazer as suas refeições. Então, eles começaram a usar lenços também, tá certo? O rei Luís XIV, ele tinha uma grande coleção de lenços, aqui diz, não é? Então, as pessoas começaram a aprimorar os seus modos, tá certo? E uma forma de demonstrar poder era justamente morar no Palácio de Versalhes. Era o palácio, você pode vir a página, tá? Na página 100, você vê aí o jardim do Palácio de Versalhes. Isso é atualmente. Mas mesmo naquele tempo, esse jardim já era muito bonito, tá? Então, gente, morar no Palácio de Versalhes era o auge de ser chique, de ser, digamos assim, fino, tá certo? As pessoas amigas do rei, né? Os amigos do rei, eles passavam muito tempo lá no Palácio de Versalhes, sendo sustentados pela população. Porque era a população que pagava impostos, certo? Era a população que pagava os impostos que financiava a vida de luxo que o rei, sua família e toda a nobreza aproveitava, tá certo? Então, gente, as pessoas viviam nesse palácio e elas, muitas vezes, elas disputavam algumas coisas que para nós pareceriam até ridículas, como, por exemplo, elas se acotovelavam para ver o rei comer, não é mesmo? Ficava o rei comendo, fazendo sua refeição, e aquele monte de nobres ao redor dele ali aplaudindo, né? E falando e sorrindo. Eles também disputavam um lugar para ver o rei dormir. Imagina, o rei dando seu sono ali, e as pessoas ao redor, olhando para o rei, admirando, tá certo? Essas coisas, elas aconteciam e deixavam o rei ainda mais o quê? Ainda mais orgulhoso, não é mesmo? Orgulhoso, não é mesmo? Então, era assim, gente, a vida na corte, a vida no Palácio de Versalhes. Era realmente uma vida,
né, que nós poderíamos até dizer um pouco fútil, certo? Mas cheia de encantamentos, porque ela era regada a muito luxo, a boa comida, a boa bebida, as coisas que as pessoas mais apreciavam, tá certo? E aqui, para terminar, eu gostaria de comentar com vocês na página 102 sobre o mercantilismo. Eu vou voltar com esse assunto do mercantilismo, eu só vou falar para vocês algumas coisinhas bem básicas. Por exemplo, o mercantilismo, ele foi o tipo de economia característico do antigo regime, ou seja, do absolutismo, tá certo? Então, o que queria dizer o mercantilismo? Queria dizer que todos os reinos europeus, eles iriam procurar riqueza em outras partes do mundo, ouro e prata, né? Agora que você pode pensar, agora que eu estou entendendo, porque no 5º ano, né, nós aprendemos que ocorreram as navegações portuguesas, espanholas e holandesas, né? Por quê? Porque os reis, eles investiam nessas viagens para que as pessoas fossem encontrar colônias locais para tirar de lá, dessas colônias, desses locais, riqueza e trazer para o rei. Então, o mercantilismo foi essa economia característica do absolutismo, tá certo? E uma coisa bem interessante é que, no final das contas, para um rei ser rico, ou seja, para o país ser rico, ele tinha que exportar mais e comprar menos. O que isso queria dizer? Quando ele exportava, né, quando ele vendia, ele ganhava dinheiro, mas quando ele comprava, ele entregava dinheiro. Então, o interessante para ele seria o quê? Seria vender mais e comprar menos. Então, esse era o mercantilismo predominante no período da Idade Moderna, que era a economia do absolutismo, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa explicação. A gente continua numa outra aula. Tchau!